A primeira vez que Carlos bateu em Márcia, ela estava grávida de 6 meses da primeira filha. O motivo foi tão pequeno que nem ele conseguia lembrar depois. Talvez ela tivesse demorado para servir o jantar, talvez tivesse questionado o dinheiro que ele gastava no bar, talvez simplesmente tivesse olhado errado para ele. O álcool tinha esse poder de transformar qualquer coisa numa justificativa para a violência. Márcia caiu no chão da cozinha, segurando a barriga, enquanto Carlos saía batendo a porta e voltava para o boteco. Ela ficou ali, sozinha, sentindo os movimentos da bebê lá dentro, como se a criança também tivesse sentido o impacto. Naquela noite, pela primeira vez, ela pensou em ir embora. Mas para onde? Com que dinheiro? Grávida de 6 meses, sem família, sem amigos. Carlos tinha conseguido afastá-la de todo mundo nos 2 anos de casamento. Quando ele voltou de madrugada, cambaleando e cheirando a cachaça, encontrou Márcia ainda acordada, costurando roupinhas de bebê na luz fraca da sala. "Desculpa, Márcia", murmurou, se jogando no sofá. "Eu não queria... o álcool que me deixa assim." Era sempre a mesma desculpa. O álcool, como se fosse uma entidade separada dele, como se Carlos fosse apenas uma vítima de alguma força sobrenatural que o possuía todas as noites. "Eu sei", disse ela baixinho, sem olhar para ele. "Eu sei que você não queria, mas sabia que era mentira. No fundo, uma parte de Carlos queria sim. Queria descontar em alguém a frustração de ter perdido 3 empregos em 2 anos. A raiva de ser filho de um pai que também batia na mãe. A vergonha de ter se tornado exatamente aquilo que jurou que nunca seria." Ana nasceu numa manhã fria de junho, e por algumas semanas, Carlos conseguiu ficar sóbrio. Ele olhava para aquela criaturinha pequena no berço e sentia algo que não conseguia explicar. Era amor, medo, responsabilidade, tudo misturado. Mas principalmente era medo. Medo de ser para Ana o que o próprio pai tinha sido para ele. "Ela é igualzinha a você", disse para Márcia, segurando a bebê com cuidado. "Os mesmos olhos, a mesma boca pequena e o mesmo nariz teimoso", disse Márcia, sorrindo pela primeira vez em meses. Por 2 semanas, eles foram uma família normal. Carlos chegava do trabalho novo, pegava Ana no colo, ajudava Márcia com a casa. Parecia que a paternidade tinha curado algo dentro dele. Mas aí veio o primeiro fim de semana. "Vou só dar uma passadinha no bar do Joaquim para comemorar com os amigos", disse na sexta à noite. Márcia sentiu o estômago afundar. Ela conhecia essa frase, conhecia o brilho nos olhos de Carlos quando ele falava em dar uma passadinha. "Carlos, por favor, a Ana ainda é muito pequena. Fica em casa com a gente." "Só uma cervejinha, Márcia. Não vai dar nada." Ele voltou às 3 da manhã, completamente embriagado, e acordou Ana com o barulho. Quando a bebê começou a chorar, Carlos explodiu. "Cala essa menina!" gritou cambaleando até o quarto. "Ela é bebê, Carlos. Bebês choram. Então faz ela parar." Márcia pegou Ana no colo e tentou acalmar, mas a criança continuou chorando. Carlos, com a coordenação comprometida pelo álcool, tentou pegar a filha do colo da mãe. "Dá ela aqui que eu sei como faz parar." "Não, Carlos. Você tá bêbado." Foi aí que veio o primeiro tapa. Forte, certeiro, que fez Márcia quase derrubar a bebê. "Quando eu falo alguma coisa, você obedece." Márcia segurou Ana com mais força, as lágrimas escorrendo silenciosas. A bebê, como se sentisse a tensão, chorou ainda mais. "Agora olha o que você fez", disse Carlos, e deu outro tapa, mais forte que o primeiro. Essa foi a primeira noite de muitas. Durante os primeiros meses de vida de Ana, Carlos desenvolveu um padrão que se repetiria pelos próximos 15 anos. Semana trabalhando e tentando ser um pai decente. Fim de semana bebendo e descontando as frustrações na família. Quando Ana completou 2 anos, Márcia engravidou de novo. Dessa vez, ela não teve nenhum momento de alegria com a notícia. Só medo. Medo de ter que proteger 2 crianças pequenas de um homem que estava se tornando mais violento a cada ano que passava. Outro filho? Nessa situação? Carlos explodiu quando soube da gravidez. "Com que dinheiro, Márcia? Com que dinheiro? A gente dá um jeito. A gente dá um jeito? A gente? Quem que trabalha nessa casa? Quem que se mata para colocar comida na mesa?" O soco veio sem aviso, direto no estômago. Márcia dobrou de dor, segurando a barriga, enquanto Ana, de 2 anos, assistia tudo de um canto da sala, chorando baixinho. "Papai, não bate na mamãe", disse a menina com a vozinha de criança. Carlos olhou para a filha, e por um segundo pareceu voltar à realidade. Viu o medo nos olhinhos dela. Viu Márcia no chão segurando a barriga grávida. Viu o que tinha se tornado. "Ana, vai pro seu quarto", disse, tentando controlar a voz. "Não quero. Quero ficar com a mamãe." "Vai pro seu quarto, Ana. Agora." A menina saiu correndo, chorando. Carlos se ajoelhou ao lado de Márcia. "Desculpa, amor. Desculpa. Eu não queria machucar você, nem o bebê."
Sempre a mesma cena. A violência, o arrependimento, a promessa de que não ia acontecer de novo. E Márcia sempre perdoava, sempre acreditava, sempre esperava que desta vez fosse diferente. Lucas nasceu num parto difícil. Márcia perdeu muito sangue e ficou internada por uma semana. Carlos ficou responsável por cuidar de Ana e visitar a esposa no hospital. Nos primeiros dias, ele se comportou, mas na quarta-feira, depois de um dia particularmente difícil no trabalho, o chefe tinha ameaçado demiti-lo de novo. Carlos passou no bar a caminho do hospital. Só uma para relaxar, pensou. Uma virou duas, duas viraram quatro, e quando chegou no hospital, já era tarde da noite e ele mal conseguia ficar em pé. Carlos, você tá bêbado, disse Márcia quando o viu entrar no quarto. Não tô nada, só tomei umas cervejas com os amigos. E a Ana? Onde tá a Ana? Carlos ficou branco. Ana, ele tinha esquecido completamente da filha. Ela tá em casa, tá dormindo. Sozinha? Uma criança de 2 anos sozinha em casa? Márcia, ela tá bem, só tá dormindo. Márcia tentou se levantar da cama do hospital, mas ainda estava muito fraca. Vai buscar ela, vai buscar a Ana agora. Calma, mulher. Não precisa desse desespero todo. Vai buscar ela! O grito de Márcia fez as enfermeiras aparecerem. Quando entenderam a situação, chamaram a segurança. Carlos foi escoltado para fora do hospital e obrigado a ir buscar Ana, que estava em casa, sozinha, chorando no berço, com fome e com a fralda suja há horas. Naquela noite, enquanto embalava a filha para dormir, Carlos jurou para si mesmo que ia parar de beber, ia ser um pai melhor. Um marido melhor. Ia cuidar da família que Deus tinha dado para ele. A promessa durou 3 semanas. Os anos foram passando e a situação só piorava. Carlos perdia empregos com frequência, sempre por causa da bebida. Chegava atrasado, faltava às segundas-feiras, brigava com colegas. Márcia teve que arrumar trabalho como diarista para complementar a renda, mas isso só aumentava a raiva de Carlos. Agora você acha que é melhor que eu, né? Agora você acha que pode sustentar essa casa sozinha? Não é isso, Carlos. É só para ajudar. Para ajudar? Para me humilhar, isso sim. Para todo mundo saber que minha mulher trabalha porque eu sou um fracassado. As surras ficaram mais frequentes e mais violentas. Carlos quebrou 3 costelas de Márcia quando Lucas completou 1 ano. Ela contou no hospital que tinha caído da escada. Ninguém acreditou, mas ninguém fez nada também. Ana, com 4 anos, já sabia os sinais. Quando o pai chegava em casa cambaleando, ela pega o irmãozinho no colo e os dois corriam para se esconder no armário do quarto. Ficavam ali, abraçados, ouvindo os gritos, os tapas, o choro da mãe. Às vezes a violência durava minutos, às vezes horas. Por que o papai bate na mamãe? Perguntou Lucas um dia, com seus 2 anos e meio. Ana, com apenas 5 anos, já tinha a sabedoria triste das crianças que crescem cedo demais. Porque ele bebe o líquido ruim que deixa ele malvado. Mas por que ele bebe? Não sei, Lucas. Não sei. As crianças desenvolveram estratégias de sobrevivência. Quando viam Carlos chegando bêbado, corriam para avisar a mãe. Márcia escondia as facas da cozinha, trancava a porta do quarto das crianças por dentro e se preparava para mais uma noite de terror. Houve noites em que Carlos quebrou móveis inteiros. Houve noites em que Márcia teve que levar pontos. Houve noites em que as crianças choraram até dormir de exaustão no chão do armário. E toda manhã seguinte, era a mesma cena. Carlos acordava, via a destruição, via os machucados na esposa, via o medo nos olhos dos filhos, e desabava em lágrimas. Perdão, meu Deus. Perdão, eu sou um monstro. Eu não mereço essa família. Márcia limpava os ferimentos, arrumava a casa, mandava as crianças para a escola como se nada tivesse acontecido. E aceitava mais uma vez as desculpas do marido, porque não sabia mais como sair daquela situação. Quando Ana completou 7 anos, ela chegou da escola um dia com uma pergunta que partiu o coração da mãe. Mãe, por que a gente não vai embora? Márcia parou de cortar os legumes pro almoço. Como assim, minha filha? A professora disse que quando o pai bate na mãe e nos filhos, a família pode ir para um lugar seguro. Por que a gente não vai? Márcia se ajoelhou na altura da filha. Ana, as coisas são complicadas. Mas eu tenho medo do papai, mãe. E o Lucas também tem. Eu sei, minha filha. Eu também tenho. Então por que a gente não vai embora? Como explicar para uma criança de 7 anos que não é tão simples assim? Como explicar que o medo às vezes paralisa? Que a dependência financeira é uma prisão? Que depois de anos apanhando você começa a acreditar que merece aquilo? Ana, seu pai não é uma pessoa má. Ele só fica doente quando bebe. Então ele pode parar de beber. Pode. E a gente torce para que ele pare. E se ele não parar? Márcia não soube o que responder. Naquele mesmo ano, Carlos perdeu mais um emprego. Dessa vez, foi demitido por justa causa depois de chegar bêbado no trabalho e brigar com o supervisor. Sem dinheiro, sem perspectiva, a bebida se tornou ainda mais frequente. É culpa de vocês.
Dizia para as crianças quando estava bêbado: antes de vocês nascerem, eu era alguém, tinha futuro. Agora sou só um lixo que trabalha para sustentar duas crianças ingratas. Ana, aos 8 anos, já sabia que não podia responder. Qualquer palavra era motivo para apanhar. Mas Lucas, com 4 anos, ainda não entendia. Papai, eu te amo, disse um dia, tentando abraçar o pai que acabava de gritar com ele. Carlos empurrou o menino com tanta força que Lucas bateu a cabeça na quina da mesa. Não me toca com essas mãos sujas. Lucas ficou no chão, chorando, com um galo na testa. Ana correu para ajudar o irmão, e Márcia apareceu correndo da cozinha. Carlos, ele é seu filho! É meu filho e eu faço o que quiser com ele. Márcia pegou Lucas no colo e viu que estava sangrando. Ele tá sangrando, Carlos. Precisa levar no médico. Não vai levar nada. É só um arranhão. Não é arranhão. Olha o tamanho do corte. Carlos se aproximou, cambaleando. Você tá duvidando de mim, Márcia? Tá dizendo que eu não sei cuidar do meu próprio filho. O tapa veio forte. Fez Márcia quase derrubar Lucas. Ana gritou. Lucas chorou mais alto. E Carlos explodiu. Cala a boca! Cala a boca, todo mundo! Ele pegou uma cadeira e jogou contra a parede. A madeira se espatifou, e um pedaço voou perigosamente perto da cabeça de Ana. Vocês querem me deixar louco? É isso? Querem ver eu surtar de vez? Naquela noite, Márcia levou as crianças para o quarto e empurrou o guarda-roupa contra a porta. Os três ficaram ali, abraçados na cama, ouvindo Carlos quebrar tudo que encontrava pela frente na sala. Mãe, sussurrou Ana, a gente vai morrer? Não, minha filha. A gente não vai morrer. Mas pela primeira vez, Márcia não tinha certeza do que estava falando. No dia seguinte, enquanto Carlos dormia à ressaca, Márcia levou Lucas no hospital. Precisou de 4 pontos na testa. A médica olhou desconfiada para o ferimento. Como foi que aconteceu? Ele caiu e bateu a cabeça na mesa. Tem certeza? Márcia evitou o olhar da médica. Tenho. Senhora, se houver algum problema em casa, nós podemos ajudar. Há recursos, há lugares seguros. Não há problema nenhum. Foi um acidente. A médica suspirou. Ela já tinha visto muitos acidentes como aquele. Tá bem, mas qualquer coisa, a senhora pode me procurar. Márcia saiu do hospital carregando Lucas e segurando Ana pela mão. As 3 pessoas mais importantes da vida dela. E ela não conseguia proteger nenhuma das duas, nem a si mesma. Quando chegaram em casa, Carlos estava acordado, sentado na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Como ele tá? Perguntou sem levantar o rosto. Levou 4 pontos. Carlos fechou os olhos. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com meu filho? Era sempre assim. A violência, depois o arrependimento. O ciclo que se repetia sem fim. Carlos, a gente precisa conversar sério. Eu sei que preciso parar de beber. Não é só parar de beber. Você precisa de ajuda profissional. Eu consigo sozinho, Márcia. Desta vez vai ser diferente. Você já disse isso umas 100 vezes. Carlos levantou a cabeça, e Márcia viu que os olhos dele estavam vermelhos. Não só da bebida, mas do choro. Márcia, me dá mais uma chance, por favor, pelos nossos filhos. Eu prometo que desta vez vai ser diferente. Márcia olhou para as crianças que estavam grudadas nela e suspirou. Carlos, se você encostar a mão em mim ou nas crianças mais uma vez eu vou embora. E dessa vez, é sério, não vai acontecer de novo. Eu juro por Deus que não vai acontecer de novo. A promessa durou exatamente 12 dias. No 13º dia, Carlos chegou em casa mais bêbado que nunca. Tinha brigado com o irmão por causa de dinheiro emprestado e estava numa fúria que Márcia nunca tinha visto. Cadê o dinheiro que você ganhou essa semana? Perguntou assim que entrou. Que dinheiro, Carlos? Não se faz de besta comigo. O dinheiro das casas que você limpou. Comprei comida, paguei a conta da luz. Mentira! Você deu dinheiro para sua irmã, não foi? Para ela falar mal de mim? Eu não falei com minha irmã há meses, Carlos. Mentirosa! O soco pegou Márcia de surpresa, direto no rosto. Ela caiu no chão e sentiu o gosto de sangue na boca. Papai, não! Gritou Ana, correndo para se colocar entre o pai e a mãe. Carlos olhou para a filha de 8 anos, que estava tremendo, mas não saiu da frente da mãe. Sai da frente, Ana. Não vou deixar você bater na minha mãe. Saia da frente. Ana não se moveu. Estava com lágrimas nos olhos, tremendo de medo, mas não se moveu. Carlos perdeu completamente o controle. Empurrou Ana com tanta força que ela voou uns 2 metros e bateu contra a parede. A menina desabou no chão e não se moveu mais. O silêncio que se seguiu foi o mais terrível da vida de Carlos. Márcia gritou e correu para a filha. Ana estava desacordada, com um fio de sangue escorrendo da testa. Ana! Ana! Acorda! Lucas, que tinha assistido tudo do corredor, começou a chorar desesperadamente. Meu Deus! Carlos! Você matou ela! Carlos sobrou instantaneamente. Olhou para a filha no chão, para a esposa desesperada, para o filho chorando, e caiu de joelhos.
O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Chama a ambulância! Agora! Carlos correu para o telefone com as mãos tremendo. Enquanto aguardavam os paramédicos, Márcia tentava acordar Ana, que estava respirando, mas ainda desacordada. Ana, minha filha, acorda! Por favor, acorda! Carlos estava num canto, chorando como uma criança. Ela vai ficar bem, né, Márcia? Fala que ela vai ficar bem. Márcia nem olhou para ele. No hospital, descobriram que Ana tinha uma concussão leve. Ela ficou internada por 2 dias em observação. Durante esses 2 dias, Carlos não saiu do hospital. Não comeu, não bebeu álcool, não dormiu direito. Ficou sentado no corredor, orando para uma Deus em quem mal acreditava. Por favor, Deus, murmurava, não deixa nada acontecer com ela. Castiga eu, mas não ela. Ela não tem culpa de ter um pai como eu. Foi a primeira vez em anos que Carlos falou com Deus de verdade. Não para pedir dinheiro, não para pedir emprego, mas para pedir perdão. Quando Ana acordou, a primeira coisa que perguntou foi: Mãe, você tá bem? O papai não bateu mais em você? Mesmo machucada, mesmo assustada, a primeira preocupação dela era com a mãe. Carlos, que estava do lado de fora do quarto, ouviu a pergunta e sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração. Não, minha filha, eu tô bem. E o Lucas? O Lucas também tá bem. Tá em casa com a vizinha. O papai tá aqui? Márcia hesitou. Tá, ele tá no corredor. Você quer falar com ele? Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei se quero. As palavras da filha foram a pior punição que Carlos poderia receber. Sua própria filha tinha medo dele. Não queria nem vê-lo. Naquela noite, Carlos foi embora do hospital e caminhou pela cidade sem destino. Estava sem beber há 2 dias, e a mente estava mais clara do que estivera em anos. Pela primeira vez, conseguiu ver com nitidez o monstro que tinha se tornado. Sem perceber, acabou caminhando até uma igreja pequena que ficava perto do hospital. Era quase meia-noite, mas a porta estava aberta. Carlos entrou e se sentou num banco do fundo. Não era religioso. A mãe tinha tentado criá-lo na fé, mas o pai alcoólatra e violento tinha destruído qualquer crença que ele pudesse ter em Deus. Se Deus existe, por que ele deixa eu apanhar todos os dias? Pensava quando criança. Agora, aos 32 anos, ele estava do outro lado da equação. Era ele quem batia. Era ele quem causava medo. Era ele quem estava destruindo uma família. Deus, sussurrou no silêncio da igreja vazia. Eu sei que não mereço nada. Eu sei que sou um lixo. Mas por favor, me ajuda. Eu não quero ser igual meu pai. Eu não quero que meus filhos tenham medo de mim. Ficou ali por horas, chorando, pedindo perdão, pedindo ajuda. Quando finalmente saiu da igreja, eram quase 4 da manhã. E Carlos tinha tomado uma decisão. Voltou para o hospital, esperou Márcia sair para tomar café, e entrou no quarto onde Ana estava dormindo. Sentou na cadeira ao lado da cama e ficou olhando para a filha. Ela estava com um curativo na testa, o rosto ainda inchado do lado que bateu na parede. Mas mesmo assim, estava linda. Era a cara da mãe, mas tinha alguma coisa dele também. A testa alta, o formato dos olhos. Ana, sussurrou. Não sei se você tá ouvindo, mas preciso falar uma coisa. A menina não se mexeu, mas Carlos continuou. Papai é doente, minha filha. Papai tem uma doença que chama alcoolismo. E essa doença faz ele fazer coisas ruins com as pessoas que mais ama no mundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas papai vai se tratar, vai procurar ajuda, vai fazer tudo o que for preciso para ficar bom e nunca mais machucar você, nem sua mãe, nem o Lucas. Ana abriu os olhos devagar. Papai? Carlos se assustou. Oi, minha princesa. Como você tá se sentindo? Tô com dor na cabeça. Eu sei. Papai fez uma coisa muito ruim com você. Ana ficou olhando para ele com aqueles olhos grandes, sem falar nada. Ana, você pode me perdoar? A menina pensou por um longo tempo antes de responder. Papai, você vai parar de beber o líquido ruim? Vou, minha filha. Papai promete que vai parar. E não vai mais bater na mamãe? Nunca mais. Nem em mim e no Lucas? Nunca mais, Ana. Nunca mais. Ana estendeu a mãozinha pequena. Então eu te perdoo, papai. Carlos segurou a mão da filha e chorou como não chorava desde criança. Quando Márcia voltou e encontrou pai e filha de mãos dadas, não soube como reagir. Fazia tanto tempo que não via Carlos sóbrio e carinhoso. Márcia, disse Carlos sem soltar a mão de Ana. Eu tomei uma decisão. Que decisão? Vou me internar numa clínica para alcoólatras. Márcia arregalou os olhos. Como é que é? Eu preciso de ajuda profissional. Não consigo parar sozinho. E não quero que Ana e Lucas cresçam com medo do próprio pai. Carlos, Márcia, eu quase matei nossa filha. Se não fosse um milagre, ela podia ter morrido por minha causa. Eu não posso mais fingir que consigo controlar isso sozinho. Márcia se sentou na outra cadeira. Você tem certeza? Tenho. Já até pesquisei. Tem uma clínica em São Paulo que aceita pelo SUS. São 3 meses internado. 3 meses?
Eu sei que é muito tempo. Eu sei que vai ser difícil para você ficar sozinha com as crianças. Mas Márcia, é nossa única chance. Márcia olhou para o marido, tentando encontrar algum sinal de que era mais uma promessa vazia, mas os olhos dele tinham uma determinação que ela não via há anos. E se não der certo? Se não der certo, eu vou embora de casa. Vocês merecem viver em paz, mesmo que seja sem mim. Ana apertou a mão do pai. Vai dar certo, papai. Eu vou rezar para você todos os dias. Carlos olhou para a filha de 8 anos, que depois de apanhar do próprio pai, ainda tinha fé suficiente para acreditar na recuperação dele. Ana, você conhece Nossa Senhora Aparecida? Conheço. A professora da escola falou dela. Você pode pedir para ela me ajudar? Posso. Mas papai, você também tem que pedir. Eu não sei como pedir direito. É só falar com o coração, papai. Ela escuta. Uma semana depois, Carlos estava na clínica de reabilitação em São Paulo. Márcia tinha vendido alguns móveis para pagar a passagem e conseguir algum dinheiro para sustentar as crianças durante os 3 meses. Na primeira semana, Carlos ligou todos os dias. Estava passando pela síndrome de abstinência e se sentindo péssimo fisicamente, mas mentalmente estava mais determinado que nunca. Márcia, é muito difícil, mas os médicos aqui são bons. E tem outros pais como eu, pais que fizeram as mesmas coisas terríveis que eu fiz. Como você tá se sentindo? Fisicamente, horrível. Mas espiritualmente eu tô me sentindo mais limpo a cada dia. E espiritualmente? Tem um padre aqui que vem conversar com a gente, Padre Miguel. Ele disse uma coisa que mexeu comigo. O que ele disse? Ele disse que Deus nunca desiste da gente, mesmo quando a gente faz as piores coisas, mesmo quando a gente acha que não tem mais salvação, Deus tá sempre esperando a gente voltar. Márcia ficou surpresa. Carlos nunca falava de Deus. E você acredita nisso? Tô tentando acreditar. O padre disse que Nossa Senhora Aparecida é especialista em casos impossíveis, que ela pega os homens mais perdidos e transforma eles em pais de família de verdade. Ana vai ficar feliz em saber disso. Como ela tá? Melhor. O curativo já saiu. Ficou uma cicatrizinha pequena na testa, mas o médico disse que vai sumir com o tempo. E o Lucas? O Lucas pergunta todo dia quando você vai voltar. Carlos sentiu o coração apertar. Fala pra ele que papai tá numa escola aprendendo a ser um pai melhor. No segundo mês de internação, Carlos passou por uma crise profunda. A abstinência física tinha passado, mas agora vinham as questões emocionais. Todas as memórias que ele tinha tentado afogar no álcool voltaram com força total. Márcia, eu tô me lembrando de coisas que eu tinha esquecido, disse numa das ligações semanais. Que tipo de coisas? De quando eu era criança e meu pai batia na minha mãe. Eu me lembro de ficar escondido embaixo da cama, com medo, ouvindo ela chorar. Carlos começou a chorar do outro lado da linha. Márcia, eu fiz com a Ana exatamente o que meu pai fez comigo. Eu transformei ela numa criança com medo do próprio pai. Mas você tá mudando isso, Carlos. Estou? Como você tem certeza? Porque pela primeira vez em 10 anos, você tá fazendo alguma coisa de verdade para mudar. Não tá só prometendo, tá agindo. E se eu não conseguir? E se quando eu sair daqui eu voltar a beber? Então a gente vai procurar outra saída. Mas por enquanto, você tá no caminho certo. Foi nessa época que Carlos começou a participar de um grupo de oração na clínica. Padre Miguel organizava encontros semanais, onde os internos podiam compartilhar suas experiências e pedir ajuda divina para a recuperação. Carlos, disse o padre numa dessas reuniões, você já pensou em fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida? Que tipo de promessa? Algo que venha do coração. Algo que demonstre sua gratidão pela chance de recomeçar. Carlos pensou por um momento. Padre, se eu conseguir me curar, se eu conseguir ser um pai de verdade para os meus filhos, eu prometo que vou levar minha família para Aparecida todo ano. E vou contar minha história para outros homens que estão passando pelo mesmo que eu. Essa é uma promessa bonita, Carlos. Mas tem certeza que vai conseguir cumprir? Tenho, padre. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de alguma coisa. Naquela noite, sozinho no quarto da clínica, Carlos se ajoelhou ao lado da cama e fez a primeira oração sincera da vida adulta. Nossa Senhora Aparecida, eu sei que não mereço nada. Eu bati na minha esposa, machuquei meus filhos, destruí minha família. Mas se a senhora realmente é especialista em casos impossíveis, então eu sou o caso mais impossível que existe. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu peço para a senhora me ajudar a ser o homem que minha família merece. Me ajudar a ser forte contra a bebida, a ser carinhoso com minha esposa, a ser um pai que os filhos olhem com orgulho, não com medo. Ficou ali por quase 1 hora, orando, pedindo, prometendo. E quando finalmente deitou para dormir, Carlos sentiu uma paz que não sentia há anos. Enquanto isso, em casa, Márcia também estava passando por transformações. Sem a presença ameaçadora de Carlos, ela começou a redescobrir quem era antes do casamento. Voltou a sorrir, a brincar com as crianças, a sonhar com o futuro.
Ana e Lucas notaram a mudança na mãe. Mãe, você tá mais bonita, disse Ana um dia. Obrigada, minha filha. É porque o papai não tá aqui? A pergunta direta de Ana pegou Márcia de surpresa. Ana, o papai não é uma pessoa má. Ele só estava doente. Eu sei. Mas quando ele não tá aqui, você não fica triste. E não tem barulho de briga à noite. Márcia se ajoelhou na altura da filha. Ana, você tem medo do papai voltar? A menina pensou antes de responder. Um pouco, mas eu rezo todo dia para Nossa Senhora Aparecida curar ele, igual você me ensinou. E você acredita que ela vai curar? Acredito. A professora da escola disse que Nossa Senhora Aparecida já curou muitos pais que bebiam muito. Lucas, que estava brincando no chão, levantou a cabeça. Quando o papai voltar, ele vai brincar comigo? Vai sim, meu filho. E não vai gritar mais? Não vai gritar mais. E não vai fazer a mamãe chorar? Márcia sentiu o coração apertar. Como crianças tão pequenas tinham que carregar preocupações tão grandes. Não, Lucas. Quando o papai voltar, ele vai ser diferente. Como você sabe? Porque eu tenho fé. O que é fé? Ana respondeu pelo lugar da mãe. Fé é acreditar nas coisas boas mesmo quando a gente não pode ver elas ainda. Márcia olhou para a filha de 8 anos, impressionada com a sabedoria. Onde você aprendeu isso? A professora Carla ensinou. Ela disse que a gente sempre tem que ter fé, principalmente quando as coisas estão difíceis. No terceiro mês de internação, Carlos estava irreconhecível. Tinha ganhado peso, os olhos estavam brilhando de novo e pela primeira vez em anos não tremia quando ficava nervoso. O mais importante, estava há 3 meses sem beber uma gota de álcool. Doutor, disse para o psiquiatra da clínica, eu tô pronto para voltar para casa? Carlos, você fez um progresso impressionante, mas lembra que a recuperação é um processo que dura a vida inteira. Você nunca vai estar curado do alcoolismo, vai ser sempre um alcoólatra em recuperação. Eu entendo, mas eu tô preparado para enfrentar isso. E sua família? Eles estão preparados para te receber? Eu converso com eles toda semana. Minha esposa, ela tá diferente, mais forte. E as crianças? As crianças ainda têm medo, mas também têm esperança. Carlos, você vai enfrentar muitas tentações quando sair daqui. Momentos de estresse, problemas financeiros, discussões normais de qualquer casal. Como você vai lidar com isso sem recorrer à bebida? Com a ajuda de Deus, doutor. E com a promessa que fiz para Nossa Senhora Aparecida. O psiquiatra, que era ateu, ficou surpreso com a resposta. Você realmente acredita que a religião vai te manter sóbrio? Eu acredito que a fé, junto com o tratamento que recebi aqui, junto com o amor da minha família, vai me dar forças para ser uma pessoa melhor. E se você recair, se eu recair, eu volto pro tratamento. Quantas vezes for necessário. Porque eu prefiro passar a vida inteira lutando contra essa doença do que passar um dia sendo o monstro que eu era antes. Uma semana antes da alta, Carlos recebeu uma visita inesperada. Era Ana e Lucas, acompanhados por Márcia. Quando as crianças entraram na sala de visitas e viram o pai, ficaram paradas por alguns segundos, como se estivessem vendo um estranho. Carlos estava diferente mesmo, mais magro, mais limpo, com os olhos claros, mas principalmente estava sóbrio, completamente sóbrio. Oi, papai, disse Ana, ainda meio receosa. Oi, minha princesa. Lucas correu e pulou no colo do pai. Papai, você tá diferente. Estou mesmo? Como assim? Você tá mais bonito e não tá com aquele cheiro ruim. Carlos riu, uma risada sincera que Márcia não ouvia há anos. Lucas, papai não bebe mais o líquido ruim, por isso o cheiro foi embora. Pra sempre? Pra sempre. Ana se aproximou devagar. Papai, posso fazer uma pergunta? Pode, minha filha. Você ainda fica bravo? Todo mundo fica bravo às vezes, Ana. Mas papai aprendeu jeitos novos de lidar com a raiva. Jeitos que não machucam ninguém. Como? Quando eu fico bravo, eu respiro fundo, conto até 10 e converso. Não grito, não bato, não quebro nada. Ana ficou olhando nos olhos do pai, como se estivesse tentando ver se ele estava falando a verdade. Papai, você promete que não vai mais bater na mamãe? Eu prometo, Ana. E em mim e no Lucas. Prometo também. E se você ficar muito bravo? Se eu ficar muito bravo, vou sair de casa, dar uma volta, respirar ar puro, e só voltar quando estiver calmo. Ana estendeu o dedinho mindinho. Promessa de dedinho? Carlos entrelaçou o dedinho da filha com o seu. Promessa de dedinho. Durante toda a visita, Márcia ficou observando Carlos interagir com as crianças. Ele estava paciente, carinhoso, presente. Não parecia o mesmo homem que tinha saído de casa 3 meses antes. Carlos, disse quando as crianças foram brincar no jardim da clínica. Você realmente mudou. Eu tive que mudar, Márcia. A outra opção era perder vocês para sempre. E como você tem certeza de que não vai voltar atrás? Eu não tenho certeza de nada, Márcia. Eu só sei que vou lutar todo dia para ser merecedor da família que Deus me deu. Carlos, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Nesses 3 meses, eu redescobri quem eu sou. Voltei a ter personalidade própria, vontades próprias, sonhos próprios.
Carlos sentiu um frio na barriga. Você quer o divórcio? Não, mas eu não vou mais aceitar ser tratada como capacho. Se você voltar a me desrespeitar, de qualquer forma, eu vou embora. E dessa vez, é pra valer. Márcia, eu quero uma parceira, não um capacho. Quero uma esposa que tenha opinião, que discorde de mim quando achar que devo ser contrariado, que me ajude a ser uma pessoa melhor. Você tem certeza disso? Tenho. Márcia, o homem que saiu dessa casa há 3 meses morreu. Quem vai voltar é uma pessoa nova, uma pessoa que aprendeu a amar de verdade. No dia da alta, Carlos saiu da clínica com uma mala pequena e um coração cheio de esperança. Márcia e as crianças estavam esperando na porta. Papai! Gritaram Ana e Lucas, correndo para abraçá-lo. Carlos se ajoelhou e abraçou os 2 filhos com força. Como é bom estar com vocês de novo. Papai, a gente teve saudade, disse Ana. Eu também tive saudade de vocês. Muita saudade. Lucas olhou para a mala do pai. Papai, você vai morar com a gente de novo? Vou, se vocês quiserem. A gente quer, disse Ana. E você, Márcia? Você quer? Márcia olhou nos olhos do marido e viu algo que não via há anos. Sinceridade. Eu quero, mas com uma condição. Que condição? Primeira vez que eu perceber que você bebeu, primeira vez que você gritar comigo ou com as crianças, você sai de casa no mesmo dia. Concordo. E você vai continuar fazendo terapia. Já marquei com um psicólogo aqui da cidade. Vou toda semana. E vai participar dos Alcoólicos Anônimos. Já me informei. Tem reunião toda terça e quinta. Márcia sorriu pela primeira vez em muito tempo. Então, bem-vindo de volta, Carlos. A volta para casa foi emocionante. Carlos entrou devagar, olhando cada cômodo como se fosse a primeira vez. Tudo estava diferente. A casa estava mais organizada, mais limpa, mais alegre. Não havia mais o clima pesado de medo que sempre pairava no ar. Nossa, como a casa tá bonita! A mamãe pintou a sala enquanto você estava fora, disse Ana. E a gente plantou flores no jardim, completou Lucas. Carlos foi até a janela da sala e viu um pequeno jardim que não existia antes. Tinha rosas, margaridas e, bem no centro, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Márcia, que imagem é essa? Ana pediu para comprar. Ela disse que Nossa Senhora Aparecida tinha que vir morar com a gente para cuidar da família. Carlos se emocionou. Ana, vem cá. A menina se aproximou. Obrigado por ter cuidado da nossa família enquanto papai estava fora. Eu não cuidei sozinha não, papai. Nossa Senhora Aparecida me ajudou. Como ela ajudou? Todas as noites antes de dormir, eu pedia para ela cuidar do senhor lá na clínica e da gente aqui em casa. E ela cuidou. Carlos se ajoelhou e abraçou a filha. Ana, você quer ir comigo visitar Nossa Senhora Aparecida? Para agradecer? Posso? Claro que pode. Na verdade, toda a família vai. É uma promessa que papai fez. Que promessa? Prometi que se Nossa Senhora Aparecida me curasse do vício da bebida, eu levaria vocês lá todo ano para agradecer. E ela curou? Carlos olhou ao redor, viu a família reunida, viu a casa em paz, sentiu o coração limpo da raiva que carregava há anos. Curou minha filha. Ela curou. No primeiro sábado depois da volta de Carlos, eles foram para Aparecida. Foi a primeira viagem em família em mais de 5 anos. No ônibus, Lucas dormiu no colo do pai, Ana ficou contando tudo o que tinha acontecido na escola durante os 3 meses, e Márcia observava tudo com um misto de felicidade e cautela. Carlos, disse baixinho para não acordar Lucas. Você tá nervoso? Um pouco. É muita responsabilidade. Que responsabilidade? Ser o homem que vocês merecem. Ser o pai que as crianças precisam. Ser o marido que você sempre quis. Carlos, você não precisa ser perfeito. Só precisa ser presente e carinhoso. Márcia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me ama ainda? Márcia demorou para responder. Carlos, o amor que eu sentia por você antes morreu. Morreu no dia que você machucou a Ana. Carlos sentiu o coração se apertar. Mas, continuou Márcia, eu tô começando a sentir alguma coisa novo. Não sei se é amor ainda, mas é carinho, é esperança, é vontade de tentar de novo. E isso é suficiente para você? Por enquanto é. O amor verdadeiro a gente constrói aos poucos, com confiança, com cuidado, com respeito. Márcia, eu vou passar o resto da vida tentando merecer seu amor de novo. Não faz disso uma obrigação, Carlos. Faz disso um prazer. Quando chegaram na Basílica de Aparecida, Carlos ficou impressionado com o tamanho e a beleza do lugar. Nunca tinha ido lá antes. Nossa, é enorme! É sim, papai, disse Ana pegando na mão dele. Vem, vou te mostrar onde fica Nossa Senhora Aparecida. Eles caminharam até o altar principal, e quando Carlos viu a imagem da santa, sentiu algo que não conseguia explicar. Era como se ela estivesse olhando diretamente para ele, com um olhar ao mesmo tempo amoroso e compreensivo. É ela, sussurrou. É ela quem? Perguntou Ana. A senhora que me salvou. Carlos se ajoelhou ali mesmo, na frente de todo mundo, e começou a chorar. Nossa Senhora Aparecida, murmurou. Obrigado. Obrigado por ter me dado uma segunda chance.
Obrigado por não ter desistido de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Ana se ajoelhou ao lado do pai. Nossa Senhora, obrigada por ter curado meu papai. Agora ele não bebe mais o líquido ruim e não bate mais na gente. Lucas também se ajoelhou. Nossa Senhora, o papai tá bonito agora. Obrigado por deixar ele bonito. Márcia ficou de pé, observando o marido e os 2 filhos ajoelhados em oração. Pela primeira vez em anos, ela viu uma família de verdade. Não perfeita, mas unida. Não sem problemas, mas com fé. Nossa Senhora, murmurou também. Obrigada por ter devolvido meu marido e o pai dos meus filhos. Ajuda a gente a construir uma família feliz. Depois da oração, eles caminharam pela basílica. Carlos estava impressionado com a quantidade de pessoas, com a fé visível em cada rosto. Ana, você vem aqui direto? Não, papai. Foi a primeira vez. Mas a professora Carla trouxe a turma numa excursão no mês passado. E o que você achou? Achei que Nossa Senhora Aparecida é muito poderosa. A professora contou várias histórias de pessoas que foram curadas. Que tipo de cura? De tudo, papai. Cura de doença, cura de vício, cura de família brigada. Carlos olhou para a filha. E você acredita nessas histórias? Acredito. O senhor não é a prova? A resposta simples e direta de Ana fez Carlos refletir. Realmente, ele era uma prova viva de que milagres existem. 3 meses antes, era um alcoólatra violento que batia na própria família. Agora, estava ali, sóbrio, em paz, amando e sendo amado. Ana, posso te contar uma coisa? Pode, papai. Quando eu estava internado, teve momentos que eu quis desistir. Momentos que a vontade de beber era tão forte que eu achava que ia enlouquecer. E aí? Aí eu lembrava de você, do Lucas, da sua mãe. Lembrava que vocês estavam esperando eu ficar bom. E lembrava também que Nossa Senhora Aparecida estava cuidando de mim. Como você sabia que ela estava cuidando? Porque toda vez que eu estava prestes a desistir, alguma coisa boa acontecia. O padre Miguel vinha conversar comigo. Ou chegava uma carta de vocês, ou eu recebia uma ligação na hora certa. Eram sinais. A professora Carla diz que Nossa Senhora Aparecida fala com a gente através de sinais. Sua professora é muito sábia. Naquele dia, eles ficaram na basílica até o fim da tarde. Carlos comprou uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida para levar para casa. Para que é isso, papai? Perguntou Lucas. Para colocar no nosso quarto. Assim, toda vez que papai olhar para ela, vai lembrar da promessa que fez. Que promessa? De ser um pai bom, um marido bom e nunca mais beber. No ônibus de volta, Ana fez uma pergunta que mexeu com Carlos. Papai, você acha que vovô e vovó lá do céu estão orgulhosos do Senhor? Carlos pensou nos pais, que tinham morrido há alguns anos. O pai, alcoólatra como ele tinha sido. A mãe, que sofreu a vida inteira com as agressões do marido. Ana, meu pai era igual eu era antes. Ele bebia e batia na minha mãe. Sério? Sério. E minha mãe era igual sua mãe. Forte, corajosa, mas sofrida. E agora? Agora eu acho que minha mãe tá feliz lá do céu porque vê que eu quebrei essa corrente. Que vocês não vão passar pelo que eu passei quando criança. E seu pai? Carlos pensou por um momento. Meu pai? Acho que meu pai também tá feliz. Porque ele nunca conseguiu parar de beber. Nunca conseguiu ser o pai que queria ser. Mas eu consegui. Então, de alguma forma, é como se ele também tivesse conseguido, através de mim. Papai, você acha que se seu pai tivesse conhecido Nossa Senhora Aparecida, ele teria parado de beber também? A pergunta de Ana tocou numa ferida profunda de Carlos. Quantas vezes ele tinha se perguntado se as coisas poderiam ter sido diferentes se o pai tivesse buscado ajuda? Eu acho que sim, Ana. Eu acho que toda pessoa pode mudar se tiver fé e vontade. Então por que ele não mudou? Porque naquela época as pessoas não falavam sobre alcoolismo como uma doença. Elas achavam que era falta de vergonha na cara. Então meu pai nunca procurou ajuda. Que bom que o senhor procurou. É, minha filha. Que bom que eu procurei. Os primeiros meses de Carlos em casa foram um período de readaptação para toda a família. Ele tinha que reaprender a ser pai e marido sóbrio. Márcia tinha que reaprender a confiar. As crianças tinham que reaprender a não ter medo. Houve momentos difíceis. Na primeira discussão séria, por causa de dinheiro, Carlos sentiu uma vontade quase irresistível de sair e beber. Mas, ao invés disso, ele fez exatamente o que tinha prometido. Respirou fundo, contou até 10 e conversou. Márcia, eu tô com muita vontade de beber agora. Por quê? Porque tô nervoso com essa situação do dinheiro. É o tipo de coisa que antes me fazia correr pro bar. E o que você vai fazer? Vou dar uma volta no quarteirão. Vou respirar. E quando voltar, a gente conversa com calma sobre como resolver o problema. Márcia ficou impressionada. Era a primeira vez em 15 anos que Carlos admitia abertamente uma dificuldade, ao invés de descontar nela. Carlos, você quer que eu vá com você? Não precisa, mas obrigado por oferecer. Carlos saiu de casa.
Caminhou por 2 horas pelo bairro, e quando voltou estava calmo e com a cabeça clara para resolver a situação financeira. Como você se sente? Perguntou Márcia. Melhor, muito melhor. É incrível como a raiva passa quando a gente não alimenta ela com álcool. Carlos, eu tô orgulhosa de você. Por quê? Porque você fez exatamente o que prometeu. Teve um problema, ficou nervoso, mas ao invés de beber ou descontar em mim, você foi dar uma volta. Márcia, eu prometi para você, pros nossos filhos, e para Nossa Senhora Aparecida que ia ser diferente. E eu vou cumprir essa promessa. Aos poucos, a família foi se reconstruindo. Carlos arrumou um emprego numa oficina mecânica. Nada muito especial, mas era um trabalho honesto que pagava as contas. Márcia continuou trabalhando como diarista, mas agora por escolha, não por desespero. Ana e Lucas começaram a trazer amigos para casa. Era um sinal de que não tinham mais vergonha do pai. Nas reuniões da escola, Carlos aparecia sóbrio e interessado. Os professores notaram a mudança no comportamento das crianças. Estavam mais concentradas, mais alegres, mais confiantes. Ana tá uma menina diferente, disse a professora Carla numa reunião de pais. Ela sempre foi boa aluna, mas agora tá mais participativa, mais feliz. Obrigado, professora. A família passou por uma fase difícil, mas agora as coisas estão melhores. Eu percebi. Ana falou que o pai dela parou de beber e que Nossa Senhora Aparecida ajudou. Carlos ficou surpreso. Ela falou isso na escola? Falou. Inclusive, ela pediu para fazer uma apresentação para a turma sobre milagres. Contou a história da família. E como foi? Foi linda. Ela falou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre fé. Mexeu com todo mundo. Carlos se emocionou. Sua filha de 8 anos estava usando a própria experiência para ensinar outras crianças sobre esperança. Professora, a senhora acha que isso pode ter constrangido ela de alguma forma? Pelo contrário, Ana está muito orgulhosa do pai. Ela conta para todo mundo que o papai dela é muito corajoso porque conseguiu parar de beber. Naquela noite, Carlos conversou com Ana sobre a apresentação. Ana, a professora me contou que você falou sobre nossa família na escola. Falei sim, papai. Tá tudo bem? Claro que tá tudo bem. Eu só queria entender por que você quis contar nossa história. Porque tem outras crianças na minha turma que também têm pais que bebem muito. E eu queria mostrar para elas que dá para mudar. Carlos sentiu o coração se encher de orgulho. E o que você falou exatamente? Falei que o senhor era doente, que bebia e ficava bravo, mas que conseguiu se curar com a ajuda de Deus e dos médicos. E que agora nossa família é feliz. Ana, você não tem vergonha de ter um pai que já foi alcoólatra? A menina olhou nos olhos dele com toda a sinceridade do mundo. Papai, eu tenho orgulho de ter um pai que conseguiu mudar. Qualquer pessoa pode fazer coisa ruim, mas nem toda pessoa consegue parar de fazer e virar uma pessoa boa. As palavras da filha tocaram Carlos profundamente. Ela estava certa. O importante não era o que ele tinha sido, mas o que ele tinha se tornado. 1 ano depois da saída da clínica, Carlos estava irreconhecível. Tinha sido promovido na oficina, a família tinha conseguido se mudar para uma casa melhor. E o mais importante, havia 1 ano inteiro sem beber nenhuma gota de álcool. Márcia, disse numa noite enquanto assistiam TV depois que as crianças dormiram. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me ama de novo? Márcia olhou para ele e sorriu. Carlos, eu me apaixonei por você de novo, pelo homem que você se tornou. É diferente do amor que você sentia antes? É completamente diferente. Antes eu te amava apesar dos defeitos. Agora eu te amo por causa da sua força de mudança. Márcia, eu quero te pedir uma coisa. O quê? Casa comigo de novo. Como assim? Quero renovar nossos votos. Quero casar com você de novo, mas dessa vez sendo o homem que você merece. Márcia ficou surpresa. Carlos, a gente já é casado. No papel sim, mas eu quero uma cerimônia nova. Quero prometer de novo, na frente de Deus e da nossa família, que vou te amar e te respeitar, mas dessa vez cumprindo a promessa. E onde seria essa cerimônia? Em Aparecida, na Basílica. No lugar onde Nossa Senhora Aparecida me devolveu minha família. Márcia se emocionou. Carlos, isso é lindo. Você aceita? Aceito. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de domingo, Carlos e Márcia renovaram os votos matrimoniais na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ana foi da minha, Lucas foi pajem, e cerca de 30 familiares e amigos assistiram à cerimônia. Carlos, disse o padre que celebrou a missa, você promete amar e respeitar Márcia na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sendo sóbrio e sendo tentado, até que a morte os separe. Prometo. E prometo também nunca mais levantar a mão para ela nem para os nossos filhos. Márcia, você promete amar e apoiar Carlos em sua jornada de recuperação, ter paciência nos momentos difíceis e celebrar as vitórias pequenas e grandes? Prometo. E prometo acreditar sempre que as pessoas podem mudar quando têm amor e fé. Quando se beijaram após a troca de votos, Ana e Lucas bateram palmas,
e não havia um olho seco na igreja. Depois da cerimônia, eles fizeram uma festa simples na casa dos irmãos de Márcia. Carlos, que anos antes não era bem-vindo em reuniões de família por causa da bebida e da violência, agora era recebido com carinho e respeito. Carlos, disse o cunhado, eu tenho que admitir que nunca acreditei que você fosse mudar. Eu também não acreditava, Joaquim. O que fez a diferença? Carlos olhou para a família reunida, para as crianças brincando, para Márcia conversando com as cunhadas, e depois olhou para o céu. A diferença foi descobrir que eu não estava lutando sozinho. Tinha Deus, tinha Nossa Senhora Aparecida, tinha minha família me esperando. E principalmente, tinha uma filha de 8 anos, que nunca desistiu de acreditar que o pai dela podia ser bom. Hoje, 5 anos depois da saída da clínica, Carlos é uma pessoa completamente diferente. Nunca mais tocou numa gota de álcool. Nunca mais levantou a voz para a família. Nunca mais descontou suas frustrações em quem não tinha culpa. Ele abriu uma pequena oficina própria, que vai bem. Ana, aos 13 anos, é uma adolescente confiante que ajuda outros colegas que têm problemas familiares. Lucas, aos 9, é um menino alegre que tem orgulho de apresentar o pai para os amigos. E Márcia voltou a ser a mulher sonhadora que Carlos conheceu há 15 anos. Ela voltou a estudar, está fazendo um curso de enfermagem e tem planos para o futuro. Carlos, disse Márcia numa noite, você sabia que Ana quer ser psicóloga quando crescer? Sério? Por quê? Porque ela quer ajudar outras famílias que passam pelo que a nossa passou. E o Lucas? O Lucas quer ser padre. Carlos riu. Padre? Por que padre? Porque ele disse que quer ajudar outros pais a parar de beber, igual o padre Miguel ajudou você. Carlos se emocionou. Seus filhos tinham transformado a dor em propósito. Queriam usar a própria experiência para ajudar outras pessoas. Márcia, às vezes eu penso como seria nossa vida se eu não tivesse parado de beber. Como você acha que seria? Eu acho que você teria me deixado. Ana e Lucas teriam crescido com medo de homens. E eu provavelmente teria morrido sozinho, doente, cheio de remorso. Mas não foi isso que aconteceu, não. E sabe por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Carlos, posso te contar uma coisa que nunca contei? Pode. No dia que você machucou a Ana, quando ela estava internada, eu fui numa igreja pequena perto do hospital. Eu lembro. Você disse que ia dar uma volta. Eu fui na igreja e conversei com Deus. Disse que se ele não mudasse você, eu ia embora de casa com as crianças. Dei um ultimato para Deus. Carlos ficou surpreso. Sério? Sério. E no mesmo dia, você chegou em casa dizendo que ia se internar. Foi aí que eu entendi que Deus tinha escutado. Márcia, você acha que foi coincidência? Não acredito em coincidência, Carlos. Acredito em milagre. Eu também. Todo ano, no aniversário da saída de Carlos da clínica, a família vai para Aparecida agradecer. Já virou uma tradição. Eles sempre levam flores, sempre oram pela família e sempre contam para Nossa Senhora Aparecida as novidades do ano. Nossa Senhora, disse Carlos na última visita, mais um ano sem beber. Mais um ano sendo o pai e o marido que minha família merece. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Ana, agora adolescente, fez sua própria oração. Nossa Senhora, obrigada por ter me dado meu pai de volta. E obrigada por ter me ensinado que todo mundo merece uma segunda chance. Lucas, sempre direto, disse, Nossa Senhora, obrigada por fazer meu papai ficar bonito e não gritar mais. E Márcia, com lágrimas nos olhos, Nossa Senhora, obrigada por ter transformado minha família. Por ter me devolvido o homem que eu me casei, só que melhor. Depois da oração, eles sempre caminham pela basílica, e Carlos sempre aproveita para conversar com outras famílias que estão passando por dificuldades similares. Desculpa incomodar, disse para um homem que estava orando sozinho, parecendo desesperado. Mas você tá precisando de conversar. O homem olhou para Carlos com desconfiança. Por quê? Porque eu já estive no seu lugar. Já fui aquele homem desesperado que vem pedir ajuda para Nossa Senhora Aparecida. Como você sabe que eu tô desesperado? Pelo jeito que você tá orando. Eu orava igualzinho há alguns anos. O homem hesitou. Depois resolveu conversar. Eu sou alcoólatra. Já perdi 3 empregos. Minha mulher tá ameaçando me deixar. Meus filhos têm medo de mim. Carlos sentou ao lado dele. Quer saber uma coisa? Há 5 anos, essa era exatamente minha situação. E o que você fez? Me internei numa clínica de reabilitação. Fiz terapia. Entrei pros Alcoólicos Anônimos. Mas principalmente, entreguei minha vida nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. E deu certo? Carlos apontou para a família dele, que estava do outro lado da igreja. Tá vendo aquela mulher linda ali com 2 crianças? Tô. É minha esposa e meus filhos. Há 5 anos, eles tinham medo de mim. Hoje, eles têm orgulho de mim. Como você conseguiu? Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. E muita, muita oração.
Carlos tirou um cartão do bolso. Esse é o telefone dos Alcoólicos Anônimos daqui da região. E esse é meu telefone. Se você quiser conversar, pode me ligar a qualquer hora. O homem pegou o cartão com as mãos tremendo. Você realmente acha que eu posso mudar? Eu tenho certeza. Se Nossa Senhora Aparecida conseguiu mudar um monstro como eu era, ela consegue mudar qualquer pessoa. Obrigado, disse o homem com lágrimas nos olhos. Não precisa agradecer. Só precisa ter coragem para buscar ajuda. Essa não foi a primeira nem a última vez que Carlos ajudou alguém na Basílica. Ele transformou sua história de dor numa missão de esperança. Junto com Márcia, eles criaram um grupo de apoio na igreja do bairro para famílias que lidam com alcoolismo. Carlos, disse o padre da paróquia, vocês já ajudaram mais de 20 famílias. Padre, a gente só conta nossa história. Quem faz o milagre é Nossa Senhora Aparecida. Mas vocês são instrumentos dela, e é uma honra ser instrumento dela. Ana, que agora aos 15 anos participa ativamente do grupo, sempre fala sobre perdão e reconstrução familiar. Gente, disse numa das reuniões, eu sei que é difícil perdoar quem machucou a gente, mas o perdão não é para quem fez o mal. O perdão é pra gente mesmo, pra gente poder seguir em frente. Uma mulher na plateia levantou a mão. Ana, mas como você conseguiu perdoar seu pai depois de tudo que ele fez? Porque eu entendi que meu pai não era uma pessoa má, ele era uma pessoa doente, e quando ele se curou, eu recuperei meu pai de verdade. E se ele não tivesse se curado? Ana olhou para Carlos, que estava sentado na primeira fileira. Se ele não tivesse se curado, eu ia continuar amando ele, mas de longe, porque amar alguém não significa aceitar ser machucada por essa pessoa. A sabedoria de Ana, aos 15 anos, impressionava todos que a ouviam. Ela tinha transformado a dor da infância em sabedoria precoce. Lucas, aos 11 anos, era o mais direto do grupo. Meu pai bebia e batia na gente, disse numa das reuniões. Mas aí ele parou de beber, e agora ele é o melhor pai do mundo. Então, se o pai de vocês também para de beber, ele pode virar o melhor pai do mundo também. A simplicidade de Lucas tocava as pessoas de uma forma que discursos elaborados não conseguiam. Lucas, perguntou uma criança da plateia, você ainda tem medo do seu pai? Não. Agora eu só tenho medo de ficar sem ele. Por quê? Porque agora ele é meu melhor amigo. Carlos se emocionava toda vez que ouvia os filhos falarem sobre ele. De monstro da infância deles, ele tinha se tornado o herói. Márcia, disse depois de uma das reuniões, às vezes eu não acredito que essa é nossa vida. Como assim? Há 6 anos, eu era um alcoólatra violento que destruía a própria família. Hoje, a gente ajuda outras famílias a se reconstruir. É surreal. Carlos, você sabia que Nossa Senhora Aparecida é conhecida como a padroeira das causas impossíveis? Sabia. Então não é surreal. É exatamente o que ela faz. Transforma o impossível em possível. Márcia, posso te fazer uma confissão? Pode. Às vezes eu agradeço por ter sido alcoólatra. Márcia ficou surpresa. Como assim? Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu nunca teria descoberto a força que tinha dentro de mim. Nunca teria descoberto a profundidade do meu amor por vocês. Nunca teria conhecido Nossa Senhora Aparecida de verdade. Carlos, você não acha que é perigoso pensar assim? Por quê? Porque alguém pode entender que você está romantizando o alcoolismo. Não é isso, Márcia. Eu não romantizo o mal que causei. Eu só agradeço pela oportunidade de reparar esse mal. Entendi. Márcia, você sabe qual é meu maior sonho hoje? Qual? Que Ana e Lucas nunca precisem passar pelo que eu passei para aprender a ser gente boa. Eles não vão passar, Carlos. Porque eles estão crescendo com um exemplo de pai que luta todo dia para ser melhor. Márcia, posso te contar qual foi o momento que eu soube que tinha mudado de verdade? Pode. Foi há uns 2 meses, quando o Lucas quebrou meu celular sem querer. Eu lembro. Minha primeira reação foi de raiva. Senti a irritação subindo, igual subia antes. Mas aí eu respirei fundo, olhei para a carinha assustada dele, e ao invés de gritar, eu disse, tá tudo bem, filho, é só um celular. E aí? Aí ele me abraçou e disse, obrigado por não ter gritado comigo, papai. Foi nesse momento que eu soube que realmente tinha mudado. Por quê? Porque a primeira reação do Lucas não foi de medo, foi de gratidão. Isso significa que ele não espera mais ser agredido. Ele confia em mim. Márcia se emocionou. Carlos, você sabe o que isso significa para mim? O quê? Significa que nossos filhos vão crescer sabendo que merecem ser tratados com carinho. Eles não vão aceitar violência de ninguém porque não cresceram normalizando violência. É o ciclo sendo quebrado. É o ciclo sendo quebrado. No ano passado, Carlos recebeu um convite inesperado. A clínica onde ele se tratou queria que ele falasse para um grupo de novos internos. Senhor Carlos, disse a psicóloga pelo telefone, o senhor se tornou uma referência aqui. Muitos pacientes pedem para conhecer sua história. Eu não sei se tenho capacidade para isso. O senhor tem a maior capacidade que existe, a experiência real. Carlos aceitou o convite.
No dia da palestra, estava nervoso como nunca. Márcia, e se eu não souber o que falar? Carlos, você só precisa falar a verdade. E se minha história não inspirar ninguém? Sua história já inspirou nossa família inteira. Vai inspirar eles também. Quando Carlos entrou na sala da clínica, viu 20 homens sentados em círculo. Todos tinham o mesmo olhar que ele teve um dia. Vergonha, desespero, mas também um fio de esperança. Boa tarde, disse, sentando no meio do círculo. Meu nome é Carlos, e eu sou um alcoólatra em recuperação. Boa tarde, Carlos, responderam em coro. Há 6 anos eu estava sentado numa cadeira igualzinha a essas que vocês estão sentados. Eu tinha acabado de quebrar 3 costelas da minha esposa e mandar minha filha de 8 anos para o hospital com traumatismo craniano. O silêncio na sala era absoluto. Eu odiava a mim mesmo, odiava o que tinha me tornado, mas, principalmente, eu não acreditava que pudesse mudar. Carlos olhou para cada rosto na sala. Hoje, eu tô há 5 anos e 8 meses sem beber. Sou casado com a mulher mais incrível do mundo. Tenho 2 filhos que sentem orgulho de mim. E eu acordo todos os dias agradecendo a Deus pela oportunidade de ser uma pessoa boa. Um dos internos levantou a mão. Como você conseguiu? Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. E muita oração. Mas você nunca mais sentiu vontade de beber? Sinto até hoje. A diferença é que hoje eu sei o que fazer com essa vontade. O que você faz? Primeiro, eu oro. Segundo, eu ligo para alguém do grupo dos Alcoólicos Anônimos. Terceiro, eu lembro do rosto da minha filha no hospital. E quarto, eu penso em tudo que eu tenho para perder. Outro interno perguntou: e sua família? Como eles reagiram quando você voltou? Com muito medo e um pouco de esperança. Levou mais de 1 ano para eles confiarem em mim de novo. E valeu a pena? Carlos sorriu. Vocês querem ver uma foto da minha família? Todos assentiram. Carlos mostrou uma foto recente, da última viagem para Aparecida. Esse homem sorrindo com a família feliz era impensável há 6 anos. Mas hoje é minha realidade. A foto passou de mão em mão, e Carlos viu esperança acendendo nos olhos daqueles homens. Carlos, disse outro interno, você acredita em Deus? Acredito, e principalmente, acredito em Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque foi ela que me salvou quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Como você sabe que foi ela? Porque nos momentos mais difíceis da recuperação, quando eu queria desistir, sempre acontecia alguma coisa que me dava força para continuar. Às vezes era uma ligação da minha filha, às vezes era uma conversa com o padre, às vezes era um sinal aparentemente pequeno, mas que chegava na hora certa. Carlos passou 2 horas conversando com aqueles homens. Respondeu todas as perguntas, compartilhou todas as dificuldades e, principalmente, transmitiu esperança. Pessoal, disse no final, eu quero deixar vocês com uma frase que mudou minha vida. Deus nunca coloca no nosso caminho algo que não conseguimos carregar. E Nossa Senhora Aparecida nunca abandona quem pede ajuda com fé sincera. Quando saiu da clínica, Carlos estava emocionado. Tinha acabado de plantar sementes de esperança em corações desesperados. Como foi? Perguntou Márcia quando ele chegou em casa. Foi incrível. Eu vi esperança nascendo nos olhos daqueles homens. Carlos, você está se tornando um missionário. Como assim? Você está usando sua história para levar esperança para outras pessoas. Isso é missão. Márcia, eu nunca pensei nisso dessa forma. Pensa agora. Nossa Senhora Aparecida não te salvou só para você ser feliz. Te salvou para você ser instrumento de salvação para outros. As palavras de Márcia fizeram Carlos refletir profundamente. Realmente, sua recuperação não tinha beneficiado só ele e sua família. Tinha se tornado uma fonte de esperança para dezenas de outras famílias. Márcia, posso te contar uma coisa? Pode. Eu tô pensando em escrever um livro. Sobre o quê? Sobre nossa história. Sobre como uma família destruída pelo alcoolismo pode ser reconstruída com fé e determinação. Carlos, isso é uma ideia incrível. Você acha? Acho. Imagina quantas pessoas podem ser inspiradas pela nossa história. Mas eu não sei escrever livro. Carlos, você não precisa ser escritor. Você só precisa contar a verdade do jeito que você sabe contar. E se ninguém quiser ler, se só uma pessoa ler e for inspirada a mudar de vida, já vai ter valido a pena. Carlos abraçou Márcia. Márcia, como é que você sempre sabe a coisa certa para dizer? Porque eu te amo e acredito no seu potencial. Márcia, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. Por que você nunca desistiu de mim, mesmo nos piores momentos? Por que você nunca foi embora? Márcia pensou por um longo tempo antes de responder. Carlos, eu ia embora. No dia que você machucou a Ana, eu já tinha decidido. Ia levar as crianças e sumir da sua vida. O que te fez mudar de ideia? Uma conversa que tive com Ana no hospital. Que conversa? Ela perguntou se o papai dela estava doente. Eu disse que sim. Aí ela perguntou se a gente abandona pessoas doentes. Eu disse que não. Aí ela disse, então a gente não pode abandonar o papai. A gente tem que ajudar ele a ficar bom. Carlos se emocionou.
Uma menina de 8 anos me salvou? Uma menina de 8 anos salvou nossa família inteira. Márcia, a Ana sabe disso? Sabe. E ela tem muito orgulho de ter ajudado a salvar o pai. Márcia, eu quero que você saiba uma coisa. O quê? Se em algum momento eu voltar a beber, se eu voltar a ser violento, se eu voltar a ser o homem que eu era, eu quero que você vá embora no mesmo dia. Carlos, por que você tá falando isso? Porque eu te amo demais para querer que você passe pelo que já passou. Se um dia a doença for mais forte que eu quero que você proteja você e as crianças. Carlos, isso não vai acontecer. Como você tem certeza? Porque o homem que eu conhecia há 6 anos atrás nunca teria essa conversa comigo. Ele nunca se preocuparia com o meu bem-estar acima do próprio. É verdade. Carlos, você mudou na essência. Não foi só parar de beber. Você se tornou uma pessoa melhor em todos os aspectos. Márcia, posso te contar qual é meu maior medo hoje? Pode. Morrer antes de ver Ana e Lucas crescidos e felizes. Por quê? Porque eu desperdicei os primeiros anos da vida deles sendo um pai horrível. Agora eu quero compensar sendo o melhor pai possível, pelo maior tempo possível. Carlos, você não desperdiçou nada. Você deu para eles o maior presente que um pai pode dar. Que presente? A prova de que as pessoas podem mudar. A prova de que vale a pena lutar pela família. A prova de que o amor é mais forte que qualquer vício. Márcia, às vezes eu fico pensando... Pensando o quê? Se Nossa Senhora Aparecida não tivesse me ajudado, onde estariam Ana e Lucas hoje? Provavelmente longe de você. Exato. E eles teriam crescido sem pai, achando que todos os homens são violentos. Mas não foi isso que aconteceu. Não, eles vão crescer sabendo que os homens podem ser carinhosos, respeitosos, presentes, vão escolher parceiros que as tratem bem porque sabem como é ser tratada bem. Carlos, você quebrou um ciclo de gerações. Como assim? Seu pai era violento. O pai dele provavelmente também era. Você estava repetindo o padrão. Mas você parou. Ana e Lucas nunca vão ser violentos porque não aprenderam que violência é normal. É verdade. Carlos, você salvou não só nossa família, você salvou as futuras famílias dos nossos filhos. As palavras de Márcia tocaram Carlos profundamente. Ele realmente tinha quebrado um ciclo que vinha se repetindo por gerações. Márcia, posso te contar uma coisa que nunca contei? Pode. Quando eu estava internado, teve uma noite que eu quis fugir da clínica. Sério? Sério. Estava na segunda semana. A abstinência estava terrível, e eu senti uma vontade desesperada de beber. O que te impediu? Eu lembrei de uma coisa que Ana tinha dito antes de eu me internar. O que ela disse? Ela disse: Papai, você é o homem mais corajoso que eu conheço porque tá indo lutar contra o monstro que mora dentro de você. Carlos se emocionou lembrando. Aí eu pensei, como é que eu vou fugir da luta? Como é que eu vou decepcionar uma menina que acha que o pai dela é corajoso? E aí eu fiquei. E toda vez que sentia vontade de desistir, eu lembrava daquela frase da Ana. Carlos, Ana salvou você mais vezes do que ela imagina. Salvou. E o Lucas também. Como o Lucas te salvou? Lembra do desenho que ele fez quando eu estava internado? Lembro. Era você, eu, ele e Ana de mãos dadas. É, mas tinha uma coisa escrita embaixo que você não viu. O que estava escrito? Minha família quando papai voltar. No futuro, Márcia. Ele não desenhou como era. Ele desenhou como ia ser. Meu Deus. Um menino de 5 anos teve mais fé na minha recuperação do que eu mesmo. Carlos, nossos filhos são nossos anjos da guarda. São mesmo. Hoje, quando alguém pergunta para Carlos qual foi o segredo da sua recuperação, ele sempre dá a mesma resposta. Não teve segredo. Teve fé, teve tratamento médico, teve apoio da família e teve Nossa Senhora Aparecida cuidando de cada passo. Mas o que foi mais importante? Tudo foi importante. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa só, seria a fé. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Nossa Senhora Aparecida, fé na minha família e, principalmente, fé de que eu podia ser uma pessoa melhor. E hoje, como você se vê hoje? Hoje eu me vejo como um homem abençoado. Abençoado por ter uma segunda chance. Abençoado por ter uma família que me perdoou. Abençoado por poder ajudar outras pessoas. Carlos, se você pudesse dar um conselho para alguém que está passando pelo que você passou, qual seria? Eu diria: não espere bater no fundo do poço para pedir ajuda. Procure tratamento o quanto antes. E principalmente, tenha fé. Nossa Senhora Aparecida não abandona ninguém que pede ajuda com o coração sincero. E para a família de alcoólatras, eu diria: vocês não são culpados pela doença dele, mas podem ser parte da cura. Apoiem, mas não aceitem violência. Tenham paciência, mas não sejam capachos. E principalmente, orem muito. Carlos, qual é seu sonho hoje? Meu sonho é ver Ana formada em psicologia ajudando outras famílias. Ver Lucas feliz na profissão que escolher. Ver Márcia realizada profissionalmente. E morrer velhinho sabendo que fui um bom pai e um bom marido. É um sonho simples. Os melhores sonhos são simples. Família feliz, saúde, paz.
O resto é consequência. Carlos, você tem alguma mensagem para deixar? Tenho. Para quem está lendo ou ouvindo essa história. Não importa o quão perdido você se sinta, não importa o quanto você já machucou as pessoas que ama, sempre há esperança. Nossa Senhora Aparecida é especialista em casos impossíveis. Se ela conseguiu transformar um monstro como eu num pai de família, ela consegue transformar qualquer pessoa. E para terminar? Para terminar, eu quero agradecer. Agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a minha família, aos médicos que me trataram, aos amigos dos Alcoólicos Anônimos e a todas as pessoas que não desistiram de mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Carlos fez uma pausa e olhou para o céu. E eu quero deixar uma promessa. Enquanto eu viver, vou usar minha história para mostrar que a mudança é possível, que o amor é mais forte que o vício, que a fé é mais forte que o desespero, e que Nossa Senhora Aparecida nunca abandona quem pede ajuda. E se você chegou até aqui, se ouviu essa história toda, talvez seja porque você também precisa de esperança. Talvez você seja o Carlos de alguém, ou talvez você seja a Márcia, a Ana, ou o Lucas de alguém. Eu quero te dizer uma coisa. Não importa qual seja a sua situação, não importa o quão impossível pareça, sempre há uma saída. Sempre há esperança. Sempre há alguém disposto a ajudar. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o alcoolismo, procure ajuda. Existem clínicas, existem grupos de apoio, existem profissionais qualificados. E, principalmente, existe Nossa Senhora Aparecida, que nunca abandona quem pede ajuda com fé sincera. Conta aqui nos comentários. Você conhece alguma história parecida com a do Carlos? Você acredita que as pessoas podem mudar? Você já viu um milagre de transformação acontecer na sua vida ou na vida de alguém próximo? Vamos orar juntos por todas as famílias que estão passando por essa dificuldade. Vamos pedir para Nossa Senhora Aparecida curar os viciados, consolar as famílias e dar força para quem não vê mais saída. E se essa história tocou seu coração, compartilha com quem precisa ouvir. Às vezes, uma palavra de esperança pode mudar uma vida inteira. Às vezes, uma história pode ser o empurrãozinho que alguém precisa para buscar ajuda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui para mais histórias de fé, esperança e milagres. Porque se você acredita que Nossa Senhora Aparecida ainda faz milagres, você está no lugar certo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e sua família, que ela cure todos os vícios, que ela restaure todas as famílias quebradas, e que ela mostre para todo mundo que nunca é tarde demais para recomeçar. Um abraço e até a próxima história.